Imagina a sua família tá te procurando há quase 30 anos só pra descobrir que você tava o tempo todo na casa do seu vizinho. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Já tem um tempo que eu tô querendo trazer esse caso aqui pro canal, só que como vocês sabem, esse caso é muito recente, então a gente ainda não tem muitas informações sobre os desdobramentos. Mas agora que passou ali uns 2 meses, eu consigo contar pra vocês, pelo menos um contexto geral do que aconteceu. Eu acho que essa história foi chocante pra todo mundo que viu esse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Esse vídeo não é o que parece. Olhando assim, fora de contexto, a gente nem consegue entender muito bem o que tá acontecendo. Parece que tem um homem ali, escondido dentro de um buraco, com um pouco de palha por cima. Ele parece estar com medo, paralisado, sem conseguir falar ou se mexer. A gente vê algumas tochas brilhando em um buraco cercado por feno. Alguns pedaços de palha também são vistos no cabelo do homem. Aquele local era, além de um porão, um curral de ovelhas. E de repente, junto com esse vídeo circulando, a gente também vê uma outra foto de um adolescente de 17 anos abraçado com o cachorro. Mas o que realmente estava acontecendo ali? O Omar bin Onham tinha 17 anos e morava na Argélia junto com a família. Ele era o filho mais velho do casal, então ele ajudava os pais a cuidarem das crianças. E ele era muito paciente e carinhoso. Na verdade, ele preferia a companhia de crianças ou até mesmo de animais do que de adultos. Ele não era tão sociável assim a ponto de ficar saindo muito. O melhor amigo dele era o cachorro que estava sempre ao seu lado. Se ele pudesse, ele passava mais tempo junto com o cachorro do que com outras pessoas. A cidade em que ele morava era histórica, com mais de 500 mil de pessoas. E também era o tipo de cidade em que os cidadãos costumavam ficar andando pelas ruas. Sempre que eles podiam ir para algum lugar andando, era melhor do que pegar carro ou algum outro meio de transporte. E as coisas também eram razoavelmente perto. O Omar estava frequentando uma escola profissionalizante. Então ele estava naquele meio termo ali, onde a gente estaria finalizando o ensino médio para ir para uma universidade. E essa escola era tipo um curso técnico. Como todas as manhãs, ele saía a pé para ir de casa até essa escola e no fim da tarde ele voltava. Mas naquele dia em específico, quando ele não voltou no final da tarde, a família ficou bem preocupada. Não era do feitio dele desaparecer sem dar notícia alguma. E lembrando que a gente tá ali no ano de 97, 98. A gente não tinha redes sociais como a gente tem hoje, não tinha celular ali o tempo todo para que as pessoas rastreassem aonde você tava ou o que você tava fazendo, o que deixava essa história ainda mais preocupante. Sem muito o que fazer, os pais decidiram esperar por algumas horas, mas no dia seguinte ele ainda não tinha voltado. Depois de alguns dias, eles finalmente decidiram entrar em contato com a polícia, mas naquela época a Argélia estava passando por uma situação bem complicada. Tava rolando uma guerra civil que começou em 1992 e só acabou em 2002. Durante esse período, diversas pessoas foram sequestradas e morreram, a ponto de hoje a gente não conseguir falar o número exato de quantas pessoas perderam a vida, mas estima-se que seja entre 40 mil e 200 mil. E o pior de tudo é que crianças eram um alvo muito grande. Crianças no sentido de menores de idade no geral, que era a situação do Omar na época. Então, depois de dias e meses em que a família estava se esforçando ao máximo para encontrá-lo, colocando panfletos pela cidade, indo em programas de televisão falar sobre o caso, a mídia mesmo divulgando sobre o desaparecimento dele, eles perderam as esperanças e imaginaram que talvez ele tivesse sido uma vítima fatal dessa guerra. Então, na cabeça deles, ele podia ter sido sequestrado ou morto de cara, mas o fato é que a maioria dos familiares aceitou esse luto, acreditando que eles nunca mais iam vê-lo. Só que a mãe do Omar nunca perdeu as esperanças. Vocês sabem que mãe é mãe. Ela ficou até seu último dia de vida procurando por ele, mas ela infelizmente acabou falecendo
morrendo de câncer. Algumas fontes dizem que foi em 2007 e outras dizem que foi em 2013, mas o fato é que antes dela morrer, ela disse: "Por favor, não parem de procurar por Omar. Tenho certeza de que ele ainda tá vivo." Apesar dos familiares ouvirem aquilo com muita dor no coração, eles acreditavam que ela estava errada. Já tinha se passado muito tempo, faziam mais de 20 anos, e não tinha nenhuma notícia, nenhuma evidência de que o Omar poderia ainda estar por aí. Mas tinha um único membro da família que parecia saber de alguma coisa. O cachorro do Omar, o melhor amigo dele, durante um mês, agora em 2024, não parava de ir até a casa do vizinho. Parecia que ele estava sentindo o cheiro de alguma coisa. E todos os dias naquele mês ele ia até lá. Então ele saía da casa da família, ia até o vizinho, que era a cerca de 200 metros de distância, dava uma volta pela casa, cheirava as portas, cheirava as janelas e depois desistia e voltava para dormir. Para surpresa da família, depois de observar esse comportamento estranho do cachorro, ele apareceu morto na porta da frente da casa deles. Ele tinha sido envenenado. Mas aquilo não fazia sentido. Por que que o cachorro deles tinha sido envenenado depois de todos esses anos? Ele não fazia mal para ninguém. Será que alguém tinha ele como alvo? Por que será que alguém teria ele como alvo? Além disso, eles tinham um bom relacionamento com os vizinhos deles. Não tinha por que alguém fazer isso. Mas é claro que o caso estava ficando mais suspeito. Primeiro, o Omar desapareceu, depois o cachorro dele foi envenenado. É claro que não clicou essa conexão entre os familiares de cara. Afinal, o Omar já tinha desaparecido há 20 anos, o cachorro viveu bastante, como vocês podem perceber, e poderia ter sido só uma grande coincidência, né? Um dos vizinhos da família do Omar era um cara identificado somente pelas iniciais BA. Esse homem tinha 61 anos de idade. O BA morava sozinho e, do nada, surgiu um post no Facebook de uma briga familiar bem intensa por conta de herança. Parecia que o tal do BA e o irmão dele estavam brigando por uma herança perdida, só que era uma briga muito intensa. Tão intensa que o irmão dele decidiu fazer um post acabando com ele. Sabe bem aquelas tretas de irmão? Só que no meio desse post, o irmão disse que o BA estava escondendo o Omar dentro da casa dele, no meio das ovelhas. E esse irmão parecia saber detalhes específicos da vida do Omar. Por exemplo, ele sabia o nome completo dele e quantos anos ele tinha. Ele também sabia quantos anos faziam que o Omar estava lá. Esse post viralizou e assim que a família viu o que estava escrito ali, eles ligaram para a polícia imediatamente. Os policiais reabriram o caso e foram até a casa do BA fazer uma busca. Assim que eles chegaram na casa dele, o BA abriu a porta, parecendo bem tranquilo e calmo. Ele falou: "Não, eu não sei do que vocês estão falando. Esse é um tipo de vingança pessoal do meu irmão. Eu não sei por que ele fez isso, mas se vocês quiserem entrar e olhar aqui dentro, eu não vou me opor." E enquanto os policiais entravam em cada cômodo para verificar se aquelas informações do post eram verdadeiras ou não, o BA ia seguindo eles bem tranquilo. É claro que o lugar de interesse era o porão, onde de fato o BA mantinha as ovelhas, afinal era o local onde estava escrito ali no post que tinha algo. Só que esse lugar era meio que uma bagunça. Tinha palha para todo lado, tinha feno, tinha ovelha, e os policiais de cara não estavam conseguindo encontrar nada. Eles precisaram fazer uma busca mais minuciosa. Nesse momento, pareceu que o BA foi ficando um pouco mais estressado. Ele parecia disposto a correr a qualquer momento. Então, um dos policiais cutucou o outro e falou: "Olha, eu acho que tem alguma coisa ali naquele canto. Talvez a gente devesse investigar." Ele tinha notado que tinha uma espécie de alçapão ali. E dito e feito, quando eles tiraram aquela palha que estava em cima de uma dobrinha no chão, eles encontraram esse tal de alçapão, que era como se fosse uma tampa de madeira que eles conseguiram remover e que depois virou aquele tão viralizado vídeo do Omar ali escondido. Os policiais ficaram completamente em choque. O Omar parecia muito assustado de ver todas aquelas pessoas ali em cima olhando para ele. E ele foi encontrado com as pernas amarradas entre si. Ele parecia não conseguir se mexer, muito menos falar. Ele só olhava incrivelmente em choque. Quando o BA notou que eles tinham descoberto
descoberto o segredinho dele, ele tentou fugir, mas tinham muitos policiais ali na cena observando ele e ele foi capturado. Então agora a gente teve uma grande reviravolta no caso. O Omar estava ali dentro fazia 26 anos. E fisicamente ele parecia muito bem. Ele não estava magro, ele estava numa estatura normal. Ele também estava com os cabelos cortados e com a barba feita. Um dos primos que acompanhou ele no hospital disse que ele não tinha nenhum problema físico, não tinha nenhuma questão física que precisava ser tratada, o que era muito diferente da parte mental. E é aqui que entra a parte da gente não ter muitas informações sobre o caso. Como vocês devem imaginar, o Omar estava muito traumatizado e em choque, ainda incapaz de falar muito sobre os dias que ele passou, os anos que ele passou na casa daquele homem. Então a gente tem só algumas teorias do que pode ter acontecido. E os investigadores acreditam que o Omar não ficava preso dentro daquele buraco no chão. Talvez ele só tivesse que entrar ali quando tinha alguma ameaça de alguém entrar na casa. Mas acredita-se que durante todos esses anos, ele poderia ficar andando pela casa do BA e fazer as atividades do dia a dia ali dentro, tomar banho, se alimentar. Depois de receber tratamento médico, o Omar conseguiu falar um pouquinho das experiências dele e algo que ele disse partiu o coração dos familiares. Ele disse que de vez em quando conseguia vê-los andando lá fora, através da janela da casa. Então ele disse que conseguia acompanhar a família dele e como eles estavam por ali, mas que ele não conseguia sair da casa. Ele dizia que toda vez que ele chegava na porta de entrada, uma grande força impedia que ele fizesse qualquer coisa. Ele também disse que o BA ficava observando ele em todos os momentos. E a declaração mais chocante é que ele disse que ele era impedido de pedir ajuda ou de gritar porque ele estava sob a força de uma magia negra, de um feitiço que aquele homem tinha colocado nele. Então, o que mantinha ele ali era um medo profundo que deixava ele em estado catatônico. Então, ele não ousava escapar da casa. E a gente vê, em vários casos assim, um grande poder de manipulação desses sequestradores. Alguns investigadores também chegaram a sugerir que talvez o Omar passou a sofrer da síndrome de Estocolmo. A descrição dessa síndrome é a seguinte: a síndrome de Estocolmo é caracterizada por um estado psicológico de intimidação, violência ou abuso em que a vítima é submetida por seu agressor. Porém, ao invés de repulsa, ela cria simpatia ou até mesmo um laço emocional forte de amizade ou amor por ele. Então, a suspeita é que talvez o Omar, quando capturado, estava muito aterrorizado, ele sabia que aquela pessoa era o sequestrador dele, mas depois de anos e anos de convivência, por mais que ele quisesse escapar, ele também tinha desenvolvido esse sentimento, talvez até de carinho pelo agressor. É como se o agressor se tornasse a única pessoa na vida daquela vítima, então, querendo ou não, você desenvolve uma relação. Eu não acredito que seja isso, eu acredito que o sequestrador tenha manipulado o Omar a ele acreditar que tinha mesmo um feitiço sobre ele e que se ele escapasse, algo muito ruim ia acontecer com ele ou com a família dele. E outra parte muito triste é que alguns relatos revelam que o Omar sabia da morte da mãe dele, talvez através do próprio sequestrador. Um primo deu uma entrevista dizendo que mesmo quando eles perguntaram pra ele por que ele não gritou ou tentou resistir, o Omar respondeu de uma forma muito simples. Ele disse: "Eu não conseguia falar nem andar." E daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas teorias que podem justificar essa parte também. O Omar, depois que saiu do hospital, recebeu muita ajuda pra conseguir se reintegrar na sociedade. Ele também disse que em vários momentos ele ficava sozinho na casa. Com o andamento das investigações, várias outras coisas foram descobertas. 8 pessoas foram acusadas em conexão com o crime. Vocês têm noção disso? Não era só um sequestrador. Pelo menos 8 pessoas sabiam que o Omar estava lá. Todas elas foram identificadas também só pelas iniciais, como BS, BH, BM, BC e BD. Normalmente, eles deixam só as iniciais para proteger a identidade desses acusados e por conta da presunção de inocência. Também teve uma outra pessoa com as iniciais YL que tá meio que sobre supervisão policial. Essa pessoa pode ter conexão ou não. Agora, eu acho estranho que todas as pessoas começam com a inicial B. Não foi divulgado se elas são da mesma família, se não são, mas eu acho que pode ter alguma relação ali. Talvez a família desse tal BA sabia que ele tava mantendo o Omar preso. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas ninguém notou nada, nenhum vizinho nunca desconfiou, a própria família nunca
pensou que esse cara aí era meio estranho? Pois é, os vizinhos diziam que o BA era uma pessoa totalmente normal, ele era servidor do governo, ele vivia sozinho com 61 anos, o que era bem estranho para a sociedade ali da Argélia. Não é comum que um homem viva sozinho nessa idade, mas eles relataram que o BA estava sempre andando por aí, principalmente em mercados, e ele comprava comida para 2 pessoas, o que ninguém suspeitou. A casa do BA também tinha outras pistas. Por exemplo, tinham evidências de rituais e de sacrifícios, e os investigadores acreditam que o Omar pode não ter sido a única vítima. Em um comunicado, o Conselho Judicial da Argélia disse o seguinte: foi aberta uma investigação judicial contra o principal suspeito do crime de rapto e sedução de pessoa, detenção de pessoas sem ordem das autoridades competentes e fora dos casos permitidos pela lei, como bem o tráfico de seres humanos de uma vítima em situação de vulnerabilidade. Os suspeitos secundários já foram acusados de serem cúmplices, principalmente por conta da ocultação do local onde o Omar estava sendo mantido. O sequestro de um menor na Argélia tem uma pena de 5 a 15 anos mais multa, mas nesse caso em específico eles estão olhando a pena de morte, que lá é muito comum que eles façam por fuzilamento. E aí agora a pergunta que não quer calar: por que que o Omar foi sequestrado? Por que que ele foi mantido ali? Por que que ele podia andar pela casa, viver ali com o BA? Afinal, qual era o propósito disso tudo? Algumas teorias surgiram, talvez a gente saiba mais sobre isso mais pra frente, porque uma das teorias é bem doida, mas uma delas é que seria um tráfico sexual, que ele manteve o Omar ali pra ter relações sexuais, mas se for o caso, o BA provavelmente vai pegar a pena de morte, porque ter relações sexuais com o mesmo sexo lá na Argélia é crime. Mas ao mesmo tempo, a gente ainda não teve um relatório final se o Omar foi abusado sexualmente ou não. Talvez mais pra frente ele consiga falar sobre o assunto. E uma outra teoria é uma teoria bem doida. Existe uma crença das chamadas crianças Zuri. Essas crianças são parte do folclore norte-africano, por isso que eu tô falando pra vocês que é uma teoria bem doida, então tenham paciência comigo. De acordo com essa crença, essas crianças possuem características físicas e sobrenaturais que distinguem elas de outras crianças comuns. E por isso, o sangue delas é valioso para rituais mágicos, especialmente para caça de tesouros antigos. Naquela região, antigamente, muitas pessoas costumavam enterrar coisas preciosas para elas, dinheiro ou até alguns pertences, por conta de alguma insegurança que poderia acontecer, delas serem roubadas, de ter alguma guerra. Então esses tesouros ficavam enterrados, mas muitas pessoas faleceram e nunca desenterraram os tesouros. Então o objetivo desses feiticeiros seria usar essas crianças para encontrar esses tesouros. Eles também acreditam que elas são filhas de djinns, que seriam espíritos meio malignos, eu acho, não sei se estou falando besteira nessa parte, ou então possuídas por esses espíritos. Parte do ritual para encontrar esse tesouro levaria em consideração a leitura de alguns versos do Alcorão e também o derramamento de sangue dessa criança. E elas também poderiam ajudar a carregar o tesouro. Afinal, eles acreditavam que eles teriam menos chances de serem punidos pelos djinns se eles roubassem o tesouro de alguém que estava enterrado. E em alguns casos, de acordo com a lenda, a criança é abandonada entre a vida e a morte. Esse folclore quase desapareceu nos dias de hoje e é claro que não é levado muito a sério. Mas muitas pessoas acreditam que vários casos de violência, sequestro e até assassinato podem estar relacionados com tentativas de encontrar esses tesouros. Inclusive, eles falam até de raptos por traficantes humanos que vendem para os caçadores. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas por que o Omar? O que tem a ver? Ele nem era tão criança assim. Dizem, de acordo com a lenda também, que essas crianças têm alguns traços físicos específicos que incluem pele clara, um cabelo claro, uma linha reta na mão, algumas manchinhas na íris e até heterocromia, entre outros fatores. E o Omar tinha algumas dessas características, por exemplo, ele tinha essa linha reta na mão e também tinha a pele clara. Essa teoria faz sentido para algumas pessoas, levando em consideração as características dele, ele ter sido raptado quando era menor de idade, tá em um local com ovelhas que também são usadas em rituais e outros equipamentos que mostravam que o BA de alguma forma estava performando algum tipo de ritual. Então era como se o Omar fosse só mais um item ali. Algo interessante que os investigadores falaram também é que quando eles descobriram o Omar, como eu já mencionei, ele não conseguia falar nem se mexer. E o BA tava com os anéis na mão. E aí, quando o BA tirou esses anéis, parece que o Omar finalmente conseguiu relaxar, se mexer
e falar. E é claro que isso não é comprovado cientificamente, vocês sabem, né? São teorias, pessoas falando sobre essas coisas, superstições, mas tem gente que fala que pode ter relação sim. Inclusive, fazendo um gancho aqui interessante, tem gente que acredita que a Madeleine McCann foi uma dessas crianças considerada criança Zuri, porque ela tem uma mancha muito característica na íris, tem a pele clara, tem o olho claro, o cabelo claro, e que ela teria sido sequestrada com esse intuito. Claro que também é uma teoria doida, então fica aí só um parênteses. O que eu acho? Eu não acredito que tem tanta coisa a ver com magia, não. Eu acho que o BA pode ser uma pessoa que acredita nisso e que estava tentando fazer rituais, mas eu também acredito que ele é um cara extremamente manipulador que fez com que o Omar, talvez pelas próprias crenças e superstições, acreditasse que ele estava sob efeito de alguma magia e por isso ele não conseguia sair de lá. O que também é uma grande tragédia, a gente vê como o poder da manipulação pode, sei lá, resultar em casos terríveis. Eu acredito que a gente vai ter mais informações sobre isso nos próximos meses, então se tiver alguma coisa nova, eu atualizo o caso pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam, qual teoria vocês acham que faz sentido e até a próxima.